Então, O que acontece quando Jesus voltar? Tipo, a Bíblia fala? Fala. O que acontece exatamente? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia fala que será um acontecimento extraordinário. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Todos os anjos virão com ele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles dentre nós que estivermos vivos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E ele nos levará e aí fará tudo novo. Que o Apocalipse fala, depois vai ter um período de 1000 anos. E aí fala, eis que crio novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não é que não vai ter praia. O mar é a divisão dos povos, no Apocalipse. E ele fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Eu estou aguardando a volta de Jesus. Não sei quando será. A gente pode ter indícios proféticos, como a de Daniel lá, que apontam que estamos vivendo tempos solenes. Eu não sei se é agora o tempo da volta de Jesus, mas o que a Bíblia descreveu como sendo o período do fim está muito parecido com o que estamos vivendo. Ficou claro? Ou confundiu? E eu sei, gente, que é o Mas tá muito parecido com o que a gente está vivendo já faz um tempão, né? Faz um tempão, mas nós temos situações agora que são inéditas. Que situação que é inédita? A dimensão literalmente global do que está acontecendo. Vamos pegar grandes tragédias do passado. Vamos comparar o Covid. Peste negra. Parece que foram 30 milhões de pessoas que morreram na peste negra. Os números agora eu posso errar. A peste negra bubônica lá. Mas ela afetou quem? O mundo inteiro? Não, ela afetou a Europa. Mesmo a gripe espanhola, que saiu da Europa, ela não afetou o mundo inteiro. Ou seja, nós estamos tendo agora uma pandemia que é literalmente uma pandemia. Você está entendendo? A pandemia é no mundo inteiro mesmo. Não é a pandemia que pegou a Ásia e um pedaço da África. Não é o Ebola. Sim. Agora, realmente. Outro detalhe. Aí eu teria que ter mais tempo para explorar, mas vou dar uns vislumbres assim, dá para o pessoal pegar. O Apocalipse fala de coisas que iam acontecer antes da segunda vinda de Cristo. E fala do surgimento de poderes que iam dominar o mundo e que o mundo inteiro seria unificado economicamente. Que vai ser dada a marca da besta. E não poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca e o número de sua besta, o número do seu nome, etc, etc, etc. E muita gente coloca interpretações a despeito do que eu falei de respeitar o diferente, mas tem coisa que beira a insanidade mental. Eu já vi gente, por exemplo, sendo contra aquele... Sabe antes de... Tô ligado. O cheque de... O termômetro, né? O termômetro lá, porque fala que é no pulso e na testa, então a marca da besta... Não é por aí. Nos anos 60 tinha um cara falando que a besta do Apocalipse era a TV e que as duas anteninhas eram os dois chifres da besta. Pô, não tem nada a ver. Então, eu acho que não é por aí que a coisa vai. Mas quando você faz um estudo da Bíblia mais sério, você vê que ali falava que ia chegar um tempo em que o mundo inteiro ia estar unificado economicamente. E que o mundo vai admitir a besta como a salvadora dos problemas do mundo inteiro. Então não pode ser uma Roma que dominou apenas Europa e África e Ásia. Não pode ser também uma Babilônia que pegou só o pedaço ali do Iraque, nem a Pérsia que pegou mais do Irã. O anticristo é um governo mundial, que vai ter um controle mundial. E muitas coisas que há décadas atrás eu não teria como responder para vocês, ainda que hipoteticamente, hoje que no campo das probabilidades eu tenho. O mundo hoje não precisa estar unificado em termos de países para que tenha um domínio mundial. Eu tenho consciência, gente, que o que eu estou falando está beirando muito a teoria da conspiração. Vai. Eu sei que está beirando. Mas, sabe, não se falsifica uma nota de $3. Por que não falsifica uma nota de $3? Que todo mundo sabe que isso não existe. Não existe. Você pode inventar uma nota de $3. Falsificar, não. Você só falsifica o que existe. E o que existe é muito parecido com o falso. Então, olha como é que nós estamos num grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. E o bem não quer que o mal prevaleça. E a melhor maneira, às vezes, de confrontar o bem não é negando-o. É colocando uma coisa parecida. Mas que seja ridícula. Por isso que a Bíblia fala que nem sempre o inimigo das trevas, o príncipe das trevas, que ele vai apresentar preto no branco. Ele vai apresentar cinza. Porque pessoas vão fazer expulsão de demônios e que não são de Deus. Vão operar milagres e não são de Deus. Vão falar de Jesus e não são de Jesus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se a Bíblia é um livro sério, como eu estou falando,
Mas chega o camarada e começa a fazer um monte de falcatrua. Tem um camarada na internet aí chamado Neuromágico. Não sei se vocês É brasileiro? Brasileiro. É um cara legal pra vocês trazerem aqui. Eu acho que ele é ateu. Não sei, deduzo que ele é ateu. Ele fala de maneira respeitosa, mas ele duvida de tudo enquanto Ele é cético. É cético de tudo. Eu vejo bacana o canal dele ali e tudo e tal. Eu acho que ele é ateu, não tenho certeza. Mas ele pega, às vezes, alguns pastores que o camarada vai lá e fala assim: olha, eu tenho o dom do espírito, né? Como é que eu sei? Eu sei aqui, ó, Igor. Tem algum Igor aqui? Aí você começa a levantar. Pois é, Igor. Saiba que hoje o Senhor vai te visitar. E começa a falar coisas. Tá me vindo aqui na minha mente a rua tal, tal, tal. Aí esse neuromágico mostra que depois desmascararam que era a mulher do cara que tava lá no Facebook Pesquisando. pegando os dados do Igor e passando no ponto pra ele. Você tá entendendo? Ridículo. Aí ele desmascara. Aí o que acontece? Quando você vê um camarada que é pastor falando que faz isso pelo batismo com o Espírito Santo, é ridículo isso. O que acontece o dia que eu falar com você que o Espírito Santo me deu uma mensagem? Você vai achar que é o mesmo. Sim. Você está entendendo? Por isso que eu falei que eu sei que o que eu estou falando beira a teoria da conspiração. Sim. É porque a teoria da conspiração é uma contrafação do que vai acontecer justamente para parecer ridículo. É justamente para parecer ridículo. Porque até um tempo atrás, quando falava que o mundo... Olha, quando eu estava adolescente, quando eu entreguei meu coração a Jesus assim mesmo, eu estava com... sexta série, agora eu tenho que lembrar, não sei se era 13 anos, por aí, 13 anos. Tinha um professor lá do colégio que eu estudava, Colégio Sagrada Família, lá em Belo Horizonte. E ele era ateu, era comunista, mas na época ser comunista era uma coisa abjeta, porque o Brasil aí na época ainda estava saindo ainda da ditadura, entrando Tancredo Neves, que não deu certo, aí depois... Aí o que acontece? Ele riu quando eu fui lá pedir ele, porque eu falei com ele, professor, no sábado eu vou para a igreja, eu vou guardar o sábado. Ele riu, né? Aí ele falou, mas me explica esse negócio aí, como é que é? E eu, na minha inocência dos meus 13 anos, eu tinha estudado profecias bíblicas, comecei a vomitar um monte de coisa nele lá, mas como um menino de 13 anos. Não, você vai ver, porque o mundo vai se unificar e tudo mais. Ele deu uma gargalhada, que ele falou assim, rapaz, nunca o mundo vai se unificar. Nunca. A União Soviética nunca vai deixar os Estados Unidos dominar e os Estados Unidos não vão deixar a União Soviética dominar. Nunca. Isso aí é bobagem. Cometeram coisa... Eu vou deixar você guardar o seu sábado, porque eu gosto de você, você é um bom aluno. Mas isso é ridículo. Então, eu lembro da gargalhada dele. Você tá entendendo? Nunca. A União Soviética não vai... Aí ele perguntou assim, então tá, me responde uma coisa, aí eu vou me converter para sua religião. Como é que a União Soviética vai acabar? E eu lembro que no alto dos meus 13 anos eu falei assim, professor, eu não sei. Mas eu sei que vai. Porque a Bíblia fala que o último governo do mundo não vai ser a União Soviética, ela vai ter... Se ela precisar cair, vai. E quando eu dei essa resposta, na verdade eu plagiei essa resposta porque tem um livro chamado Mil Cairão ao Teu Lado, que conta a história de Hazel, que foi um camarada que na época de Hitler, ele não queria ir para a guerra, então ele foi na marra. Então ele levou um revólver de madeira para não dar um tiro, porque ele não queria matar ninguém. E ele estava no front com outro soldado alemão, ele era alemão. E o soldado, cara, Hitler vai dominar a Europa e vai dominar o mundo. E ele falou assim, Hitler não vai, não. Hazel, essa religião sua te fez ficar doido. Por que Hitler não vai dominar o mundo? Ali no front, com bala comendo para todo lado, ele pegou um caderninho e explicou aquela profecia de Daniel 2. Olha, da profecia de Daniel 2 falou da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, de Roma, e Roma dividida até o fim. Não tem espaço para o Reich na profecia. Então Hitler não vai dominar o mundo. E de fato o Hitler não dominou. No livro mostra lá. Então eu falei a mesma coisa. E ele falou, mas como é que Hitler não vai dominar? Nós estamos ganhando. Ele falou, não sei, mas não vai. Com o professor eu falei a mesma coisa. Eu falei, não sei, professor, mas a Rússia vai cair, a União Soviética vai cair. E pouco tempo depois, você tem a perestroika, a glasnost, a queda do muro de Berlim, e ninguém fala em União Soviética mais. Eu não falei aquilo por profecia, mas eu falei por... Porque você acreditava que não era um momento que não tinha acabado ainda a profecia. Exatamente. E eu não sabia como, mas ia acontecer. Sim, então sim. Hoje eu não tenho os detalhes. Mas eu tenho um mundo caminhando a passos largos para aquilo que o Apocalipse fala. O Apocalipse fala o seguinte, que ia chegar o tempo em que Deus teria que destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, 19. Destruir os que destroem a terra. Quando você lê isso no grego, Igor, tá bem assim, os que estão destruindo a terra, regue, a terra, o planeta redondo. Agora,
o que acontece? Na época que João escreveu isso, o mundo não tinha como ser destruído pelo ser humano. Só em 1935 foi publicado o primeiro livro falando de poluição e destruição da Terra, que foi de Rachel Carson. O Apocalipse foi escrito no ano 97, 1935, faz a conta aí. E agora o mundo pode ser destruído. E o Apocalipse fala de pragas de Deus que iam ser enviadas à Terra. E gotas dessas pragas cairiam antes do fechamento da Porta da Graça para servir de evidência do que vai vir. E sabe uma das pragas? Vou falar de duas, para não assustar vocês. São similares às pragas do Egito. Uma delas no Apocalipse fala o seguinte, que o anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes d'água, e eles se tornaram como sangue de morto. E era complicado as pessoas beberem a água, porque elas estavam como sangue de morto. Como é que é o sangue de um morto? Não é viscoso, vermelho. É viscoso, escuro, quase coagulado. Como é que está o Rio Tietê? Tá nisso. Como é que está a Lagoa Rodrigo de Freitas? Como é que estão essas coisas? Foi-lhe dado ao sol que queimasse os homens com intenso calor. Aquecimento global. Aquecimento global. Que muitos negam. Falam também que é a teoria da conspiração, que não existe aquecimento global. Mas o fato é que as geleiras... Eu não sou cientista. Por favor, não cobrem de mim o que eu não sou. Tu é cientista, mas não esse cientista. Não esse tipo, Agora, mas eu sei que as calotas estão derretendo. Sim, a gente tem evidências. O nível da água está subindo. Sim, você está entendendo? Tem recorde de temperatura em vários lugares. Se isso é discurso globalista ou não, não sei. Mas que temos recorde de temperatura, temos. Inclusive, no Canadá deu 49 graus e 300 pessoas morreram. Porra! Deu 49 graus. Imagina só, isso é clima de deserto. Eu enfrentei isso no deserto da Judeia. Então... Caralho. Eu tava lá, vindo a notícia. Quando eu vejo essas coisas no Apocalipse, eram coisas que não podiam acontecer na época de João. Na época de João não tinha poluição. Não existia esse lance de rio se tornar como sangue de morto. Tinha, né? Na época de João, não, né? Não, poluição é revolução industrial pra cá. É, mais ou menos, né? Porque, tipo, a França tinha muita poluição, tanto que os ratos dominaram e aí teve peste bubônica. Mas aí não é bem... É que a poluição, você fala, é poluição do ar. Do ar, sim. Não da rua da cidade. Exatamente. Entendi. É poluição do ar mesmo, da natureza. E você tinha os grandes centros contaminados. Mas hoje você tem a natureza. E Paulo fala que a natureza geme com dores de parto aguardando a redenção dela. É coisa pro nosso tempo. Então hoje não, hoje você tem realmente uma atmosfera sendo poluída, e mesmo que eu jogar a Bíblia para lá, sem querer ser pessimista demais, se eu ouvir só alguns cientistas, porque a ciência também não é uma... A ciência não é uma ciência exata. Sim, não é uma... Não é um consenso. Não tem um consenso. Às vezes eu brinco parafraseando uma piada que eles contam dos judeus, às vezes dependendo do lugar você tem 5 cientistas conversando e vai sair 6 ideias. Né? Porque mesmo os caras às vezes não tem, mas de modo geral, se você conversar com alguns cientistas aí que estão preocupados com a ecologia... Dentro de pouco tempo não vai ter mundo para suas filhas. Não vai ter. A água, gente, a água está com os dias contados, a água potável. Não vai ter água para todo mundo. Não estou querendo ser catastrofista, não, mas é a realidade. É só ler. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, o mundo marcha para o fim, seja pela profecia bíblica, seja pelas evidências que alguns estão nos alertando. Aquele Doomsday Clock. Doomsday Clock, Como é que fala em português? Doomsday Clock, o relógio da catástrofe, do apocalipse, que os camaradas colocaram lá. São cientistas sérios. Doomsday seria o dia... Da hecatombe. Hecatombe agora desculpa. Hecatombe. Não sei se aqui diz relógio do juízo final. Juízo final. Foi uma paráfrase. Né? Mas o relógio do juízo final, pra você ver, foram cientistas, ali não um grupo de pregadores loucos na praça. Quanto é que tá marcando agora? 11h55? Não, nós estamos a 100 segundos da meia-noite. 100 segundos. Confere isso, eu tô falando. Então... 100 segundos. Caralho, não é 100 segundos, não? Minha esposa tá corrigindo lá. Eu pensei que era 100 segundos que faltavam. É 6. 100. 100? Eu não sei. Quanto tempo falta pra meia-noite? Não, minutes não. Menos dá 1 minuto e pouco, né? 2 minutos. Mas eu acho que é 100 segundos para meia-noite que tava faltando. Ou seja, agora qual que é o problema? São 100? Mas teve muito Ed na frente dessa informação aqui. Entendi. Mas é 100 segundos. Agora veja bem, qual que é o problema? O problema é quando o cara pega tudo no bojo, aí você pega lá na Praça da Sé, um camarada que você vê que ele tem um parafuso a menos, com uma placa escrito, Jesus está voltando, Apocalipse, gritando e cuspindo em você. Você tá entendendo? E falando da sua barba, do seu cabelo, que você fala palavrão, não sei o que e tudo e tal. Você vê aquele cara ali, aí tudo realmente parece que é aquilo. Mas não, peraí. Tem aquele cara lá que é um descompensado, mas tem cientista sério falando, gente, o mundo tá acabando.
A gente tem... É. O mundo não, né? Mas a raça humana. A raça humana. É. Esse, pra mim, acaba o mundo, né? Porque eu tô nela. Então, assim, tá Sim. caminhando pra uma época que a gente tá chegando num deadline. Aham. Aí, como eu vi... Aí, por que eu acredito que a Bíblia vai acertar com o futuro? Aí vem da profecia de Daniel. A amostragem que eu falei. Ela acertou com relação ao passado. E ela vai acertar com relação ao futuro. Você entendeu? Até... Tem uma coisa tão brilhante... Até a época que Jesus deveria vir ao mundo, foi profetizada por Daniel em 500 e pouco antes de Cristo. Jesus veio ali quase 600 anos antes, aproximadamente. Estou arredondando a conta. Quase 6 séculos antes de Jesus vir, Daniel profetizou quando ele viria, de maneira exata. Daniel falou o seguinte: quando for a contagem para restaurar Jerusalém, Jerusalém estava destruída, lembra? Eu falei na Babilônia. Até o Messias vão se passar tanto tempo. Ele fala em códigos, mas códigos muito claros. Você conta de 457 a.C., quando Jerusalém saiu a ordem para restaurar, até o ano 27, dá o período certinho de Daniel. E no ano 27 é quando Jesus é batizado. Você está entendendo? Depois, no ano 31, ele morre. A profecia bate direitinho. E bate tanto que se alguém falar assim, pô, esse camarada não merece ser acadêmico falando essas asneiras. Então, se eu não mereço, Isaac Newton também não merecia. Porque Isaac Newton acreditava nas profecias de Daniel e escreveu um comentário das profecias do Apocalipse e um comentário das profecias de Daniel. É mesmo? Isaac Newton. Que, se eu não me engano, deve estar até em domínio público. Isaac Newton. Interessante.